Glória a Deus. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. A partir do verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. A partir do verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos para ouvir a Tua santa palavra, meu Deus. Nós somos pó, nós somos erva que passa, mas a Tua palavra permanece para sempre. A Sua misericórdia se estende de geração a geração, e é por isso que nós estamos aqui de pé. E eu te peço, meu Deus, fala conosco, visita, meu Deus, essa ministração, e que nada que seja pregado aqui seja diferente daquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Assim nós te pedimos e te louvamos. Amém. Eu acho que muitos de vocês já leram um livro muito famoso. Se eu não me engano, eu estava tentando puxar na memória se já teve a ministração daqueles clubes de leitura sobre o livro O Peregrino, de John Bunyan. Tivemos. Um livro muito conhecido. Fala da jornada de um homem que ouviu uma mensagem de uma vida diferente que ele teria. Ouviu de um pregador, o nome do pregador era o Evangelista. E o Evangelista ministrava a respeito de uma nova cidade, onde os vizinhos seriam serafins e querubins, e santos, homens e mulheres irrepreensíveis, que conseguiram atravessar a jornada longa e atravessar a porta estreita. Aquele peregrino ouve essa mensagem com o coração aberto. A semente é depositada naquela terra fértil, e ele começa a sua jornada. 2 homens vão acompanhar o peregrino para saber qual que era essa boa nova que ele tinha ouvido. O nome de um homem era o Obstinado. O outro homem que estava acompanhando também era o Inconstante. O Obstinado chega para ele e fala assim: quais são essas suas boas novas? E o peregrino conta as boas novas. E o Obstinado fala assim: não faz sentido nenhum, isso aí é loucura. E volta para trás. O Inconstante fala: rapaz, eu gostei dessa mensagem. Essa mensagem que você falou eu achei interessante, eu vou te seguir, nós vamos caminhar. Só que o primeiro desafio que eles encontram, eles entram de repente no pântano do desespero.
o pântano do desespero. O inconstante olha para o peregrino e fala assim: mas como assim? Você estava falando que era uma jornada onde a gente ia encontrar uma vida melhor, uma vida diferente, e agora a gente está aqui no meio desse pântano do desespero. E o inconstante reluta e consegue voltar e sair do pântano. O peregrino fica ali, com o seu livro na mão, um fardo pesado nas costas. E com muito esforço, ele consegue chegar na beira, no barranco do pântano do desespero. E ele não consegue sair, porque o fardo que estava nas costas dele era um fardo muito pesado. E ele precisou da ajuda de um homem que se posicionou na beira do barranco. O nome desse homem, Auxílio. E o auxílio, o auxiliador, pega na mão do peregrino e consegue puxar ele para fora do pântano do desespero. Estava falando para a Thaís, esse livro ele é muito denso. Pela densidade dele, às vezes a gente não consegue perceber os detalhes e quão lindo e quão profundo é cada história e cada desafio. Mas eu não sei você, mas eu já me encontrei no pântano do desespero. Eu não sei se essa palavra fala com você, mas homens e mulheres de Deus também muitas vezes se encontram no pântano do desespero. Olham para um lado é lama, olham para o outro lado é lama e tentam se debater para sair do pântano do desespero e percebe que aquele pântano está ali para trazer ele cada vez mais para baixo. E eu não sei você, mas enquanto eu passava pelo pântano do desespero, eu pensei que eu ia morrer. A diferença entre o peregrino e o inconstante não é que o peregrino, aquele que caminhava em direção à porta estreita, ele era um cara que não enfrentaria o pântano do desespero, não. A diferença é que o peregrino, o cristão, eu, você, entendemos que nós só conseguimos sair com o auxílio, com uma mão forte que é estendida sobre as nossas mãos e nos arranca e nos puxa de lá. O que tem a ver essa história do peregrino? Tem a ver com a minha história e tem a ver com a sua história. Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus. A gente vê na história bíblica os milagres que Deus usa Elias e executa através da vida de Elias, e é uma história fantástica. Até mesmo para o padrão bíblico da atuação constante de Deus na história, a gente olha para a história de Elias e ela tem um contraste em relação aos outros personagens bíblicos. A vida de Elias é uma vida constante, uma vida onde Deus se manifesta constantemente. Mas é depois de uma grande vitória que ele consegue entrar no pior cenário da história da sua vida. Eu, enquanto preparava essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falava muito ao meu coração. Nós estamos agora entrando no final do ano de 2026. Muitas pessoas começam o ano com uma velocidade tremenda, com combustível nas alturas. O ano vai passando, as metas você vai adiando e vai olhando e reavaliando, e quando chega no meio do ano, você já está precisando de combustível novamente, torcendo para o fim do ano chegar de novo para você receber um pouquinho mais de combustível. E tem muita gente que para pelo meio do caminho. Elias foi um homem que Deus usou tremendamente. Um homem que nós devemos realmente nos espelhar no que diz a relacionamento com Deus. Mas Elias passou por um momento onde ele pediu a própria morte. Elias passou por um momento onde ele olhava para a sua vida e já não via mais sentido. Um homem que pela palavra dele, ele decreta, Deus o usa de forma diferente dos outros profetas.
e pela palavra dele ele decreta e o céu se fecha. Não cai uma gota de chuva. Essa mesma boca que proferiu esse decreto da parte de Deus, olha para si e fala: Senhor, tira a minha vida. Faz sentido? Faz sentido uma boca ser tão usada por Deus, ao ponto de orar diante de profetas de Baal e fogo descer do céu? E no episódio seguinte, está falando: Senhor, não vejo sentido nenhum. Faz sentido? Nós vamos percorrer alguns versículos e nós vamos entender que, assim como diz em Tiago, Elias era um homem que também sofria das mesmas paixões e tentações que eu e você. Um homem fraco como eu, um homem fraco como você, mas um homem que se relacionou com Deus. E através do relacionamento com Deus, grandes coisas aconteceram. Fogo desceu do céu, a chuva parou de descer, um menino foi ressuscitado, o azeite da viúva não para de ser derramado e multiplicado. Homem como você, servindo o mesmo Deus que você serve. Aqui nós entendemos que nós temos um poder sobrenatural. Nós temos um poder que é um poder delegado da parte de Deus. Nós somos homens e mulheres fracos, mas nós servimos a um Deus que é forte. Nós somos homens e mulheres finitos, mas nós servimos a um Deus que é infinito. A gente percorrendo a história de Elias, a primeira palavra que vai vir nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, é o nome de um homem, Acabe. Elias está situado nesse período desse rei, o rei Acabe. A gente fala, você vai ver muitas pessoas falando isso, que não, servir a Deus é difícil demais. Realmente, é muito difícil. Jesus diz que a porta é estreita, estreita e apertada é o caminho que conduz para a salvação. O caminho que é largo, que é fácil, é o caminho da perdição. Mas ser cristão hoje é diferente de ser um homem temente e fiel a Deus no tempo de Acabe e Jezabel. É totalmente diferente. Nós vamos ver o Senhor conduzindo a história de Israel, retirando o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, uma travessia milagrosa, o maná caindo do céu, o povo experimentando vitórias militares extraordinárias. Chegam na terra prometida. A ordem era: vocês vão expulsar todos os povos cananeus, vocês vão expulsar todos os povos daquela terra. O povo expulsou? O povo de Israel expulsou? Não expulsou. Alianças foram sendo feitas ao longo do caminho. Aquilo que antes era abominação, agora se torna aceitável. Aquilo que antes era abominável, aquele pecado que antes era abominável, agora é aceitável, agora é tolerável. Eu não estou falando só apenas para o povo de Israel. Eu estou falando para uma igreja, século 21, ano de 2026. Aquele povo que olhava para aquele pecado, e antes era algo abominável, agora se torna algo cultural. Agora se torna algo tolerável. Até chegar o ponto de se tornar algo obrigatório. Eu vou repetir. Aquilo que era abominável, detestável, deplorável, de repente começa a se tornar cultural. De repente começa a se tornar aceitável. De repente começa a se tornar tolerável, até se tornar obrigatório. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel fez aliança com o povo de Tiro. O rei de Sidom casa a sua filha com o filho do rei de Israel. Acabe e Jezabel, uma união linda e maravilhosa, estratégica.
A partir de agora nós temos uma aliança militar incrível. Nós agora temos um poderio militar extraordinário. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é instituir Baal como Deus oficial. Baal se torna o Deus oficial do povo de Israel. Aquele povo que recebeu a instrução do Senhor, aquele povo que recebeu a revelação do Senhor, agora declara: nós temos um Deus oficial, Baal. Baal é o nosso Deus oficial. Os profetas do Senhor começam a ser perseguidos e mortos. É nessa situação que Elias está. Você vai entender esse pano de fundo. Elias está situado em uma localização, em um período onde o povo está totalmente deplorado, onde o culto agora, que antes era apenas ao Senhor, altar, holocausto, oferta, agora passa a ser, olha, Deus é o Deus do exército, o Senhor é o Senhor dos exércitos, mas também a gente tem o nosso Deus, que é Deus Baal da colheita. A gente pode muito bem adorar o Senhor dos exércitos, que nos garante vitórias em batalhas, mas agora também nós temos Baal. E agora nós temos também a Zerá, a deusa da fertilidade. Cultos sexuais acontecem nos templos de Azerá. Sacrifícios de crianças acontecem nos templos de Baal. Crianças são oferecidas e queimadas. Moloque é adorado e crianças são oferecidas. É no meio dessa situação que Elias está, olhando para esse povo. E é por isso que ele convoca toda a congregação para se apresentar diante de um teste final, um confronto final. A batalha entre Baal e o Deus de Israel. É nessa situação que ele convoca os sacerdotes de Baal. E eles se apresentam, 450. É nessa situação que ele convoca esses sacerdotes a orarem a Baal, para que Baal mande fogo do céu. Baal é Deus do fogo. E Baal também é Deus da chuva. Já são 3 anos que não chove em Israel. E os sacerdotes de Baal se cortam, e vocês conhecem bem a história. Ninguém ouve, ninguém responde. Elias faz uma oração, pede ao Senhor resposta. E o Senhor responde com fogo. O fogo desce do céu, queima o holocausto, queima o sacrifício, queimam as pedras, lambe a água ao redor, consome tudo. Fogo consumidor. Elias está diante de um Deus que responde oração. Elias está diante de uma prova de fé extraordinária. Vitória do Deus de Israel. Os sacerdotes de Baal são aniquilados ali naquele monte. E aí todo mundo volta para casa, e agora entra o capítulo 19. Acabe conta para Jezabel o que acabou de acontecer. Jezabel envia um mensageiro para Elias. E a mensagem do mensageiro é: 24 horas para eu fazer com você o que você fez com os sacerdotes de Baal. 24 horas. Depois de um milagre extraordinário, depois de uma ação extraordinária, depois de uma resposta extraordinária, Elias ouve um mensageiro. E aqui é algo que fala forte no meu coração. O Senhor nos concede muitas vitórias. Deus já te concedeu muitas vitórias. Se você olhar para trás na sua história, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver o Deus de Elias respondendo você. O Deus de Elias é o Deus do Jonatas, é o Deus do Tassi, é o Deus da Thaís, é o Deus do Carlos Renato. O mesmo Deus que ouve a oração do servo e responde. E mais de repente,
No episódio seguinte, Elias está ouvindo um mensageiro de Satanás. E a mensagem para ele não é uma mensagem de vida. A mensagem para ele é uma mensagem de morte. Capaz de arrancar tudo aquilo que ele já tinha experimentado, de alegria, tudo aquilo que, aquela vitória que ele tinha acabado de presenciar. Uma história magnífica, agora com um mensageiro de morte. Ele sente medo, larga tudo para trás e corre. O que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração é quantas vezes, Jonatas, eu agi na sua vida, quantas vezes, se eu entregar o microfone para você aqui, você consegue contar testemunhos extraordinários, mas apenas uma mensagem de um mensageiro enviado do diabo, um mensageiro enviado de Satanás, faz você largar tudo para trás, faz você esquecer as grandes vitórias e faz você abandonar o caminho. Apenas uma mensagem. Verso 3: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, cerca de 150 quilômetros. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Ali ele sentiu vontade de morrer. Aí eu te pergunto, você já passou por isso? Existe uma ilustração que eu acho muito poderosa. Um professor um dia chegou na classe e falou assim, qual que é o peso desse copo d'água? Qual que é o peso? Para quem é mais matemático aqui, para quem é de exatas, vai conseguir atribuir o peso desse copo. Para quem é de humanas vai falar o quê? 2 quilos. Mas para quem é de exatas, qual que é o peso? 200 gramas, 180 gramas, 250 gramas. E os alunos foram respondendo qual que era o peso. E ele devolveu: depende de quanto tempo você segura. Qual que é o peso? Para mim aqui está leve, comecei a segurar agora. Qual que é o peso? Para mim está tranquilo. Agora se eu esperar 5 minutos, já começa a ficar desconfortável. Se eu esperar 30 minutos, eu já começo a ter formigamento. Se eu esperar um dia inteiro, o meu braço já vai estar praticamente paralisado. São apenas 180 gramas. Mas eu segurando por tanto tempo, faz eu sentir uma dor tremenda e faz eu ficar paralisado. O que isso tem a ver? Solta o copo, solta o peso. Você pergunta assim, mas Elias foi radical demais. Elias foi, eu nessa situação, eu não entraria num colapso tão fácil. Quanto tempo você está segurando o peso? Elias está caminhando e vivendo uma vida íntegra, se esforçando para se manter íntegro, orando e buscando, muito tempo batalhando, muito tempo, e depois de um dia inteiro de caminhada, fugindo, ele carregando, chega um momento que ele fala, não dou conta mais. Poxa, mas o peso dele é maneiro, mas ele estava segurando por muito tempo. O peso dele era maneiro, mas ele estava segurando por muito tempo. Bastou um dia de caminhada, cansaço, ele sentou debaixo do zimbro e falou assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Pensa, poxa, mas foi só uma ameaça. Peso sendo carregado por tempo demais. Eu lembro que eu estava em uma ministração, em um culto de jovens, e uma jovem estava chorando lá atrás, e copiosamente, desde o início da pregação, quando chegou no final, ela falou, eu preciso confessar um negócio. Eu
estou carregando uma mágoa com Deus há vários anos e eu não consigo perdoar Deus. Eu sofri vários abusos na minha infância e isso vem me massacrando. Eu nunca consegui perdoar Deus. E eu, na condição de pregador, fiquei olhando e falei assim, gente, mas eu preguei que nós que precisamos do perdão e ela está falando que ela nunca conseguiu perdoar. Nós fizemos uma oração. Aquela jovem foi acompanhada num processo de libertação. E eu percebi a capacidade que tem quando você carrega um peso por tempo demais. Quando você carrega um peso por mais tempo que o necessário, chega um momento em que você vai olhar e falar assim, ó, não faz sentido mais eu caminhar. Chega um momento que você vai falar assim, ó, não faz sentido mais eu viver essa vida, não faz sentido mais. Elias, carregando esse peso, senta debaixo do zimbro e fala, não faz sentido, Senhor. Toma a minha vida. No verso anterior, ele estava fugindo para salvar a própria vida. No outro verso, ele está falando assim, ó, quer saber? Eu desisto. Uma chamada tão linda como a do profeta Elias. Um ministério tão extraordinário como a do profeta Elias. Chega um momento que ele fala assim, ó, não dá mais. Ok, mas aí beleza, você falou... É isso mesmo, eu estou nessa situação, eu estou nesse pântano do desespero que John Bunyan escreve no livro. Eu estou nessa situação onde eu olho e falo assim, ó, eu não saio daqui, esse pântano vai me matar. Ok, atingi o ponto. Existem momentos que a gente se encontra dessa forma. E eu aprendi, nesses momentos de maior desespero, pastor Carlos Renato, eu já liderava jovens, já trabalhava na igreja, sempre fui uma pessoa comprometida com o meu ministério, com o reino de Deus. Mas chegou um momento que eu falei, Senhor, essa vida para mim não faz sentido mais e a morte para mim vai ser melhor. O melhor caminho para mim vai ser a morte a partir daqui, porque até onde eu cheguei é o limite. E o Espírito Santo de Deus trouxe para mim uma palavra reconfortante, assim como trouxe para Elias, assim como traz para você hoje, de que em momentos como esse, você não precisa de mão na cabeça, você não precisa de libertação, você não precisa de expulsão de demônio, porque você é uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus em você. Mas você cansa também. Você precisa de descanso. Qual que era a resposta de Deus para Elias? É fogo do céu, é vento, descanso. O mensageiro da morte traz ameaça, Elias senta debaixo do zimbro. Verso 4, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, deitou e dormiu. O descanso físico pode salvar a sua alma. O descanso físico, o repousar. Às vezes você não está conseguindo mais levar o peso, mas é porque falta descanso. Eu estava falando, o pastor me deu um livro. A gente tem um pastor que presenteia, isso é bom demais, né? Ele me deu um livro essa semana que é Formigas. E nesse livro mostra que as formigas também descansam. É por isso que elas são produtivas. Elias, diante de um cenário tão turbulento, onde ele olha para o ministério dele, um ministério extraordinário, já não vê sentido mais nenhum. O anjo do Senhor está ali, ó, do lado dele, ele dormindo. E o anjo do Senhor olhando e falando, dorme, Elias, você precisa de descansar. E Elias está dormindo igual um bebezinho, bicudo. E o anjo do Senhor olhando e falando assim, na hora que você acordar a gente conversa. Elias dormindo, descansando. Gênesis, capítulo 1.
Deus cria todas as coisas. Capítulo 2, Deus coloca Adão para cultivar o Éden, entrega uma missão, um trabalho para Adão. Mas no capítulo 2, Adão está dormindo. Quando Deus cria uma das melhores coisas, né, pastor? Adão cai num profundo sono, Deus tira da costela do homem a mulher. Marcos capítulo 6, Jesus olha para os discípulos e fala: venham comigo, para a gente descansar. Vem comigo para a gente descansar. Talvez você está numa situação onde você não encontra mais solução. Você fala assim: ó, daqui para frente eu não vou. Agora eu vou acabar com esse casamento, eu vou acabar com essa empresa, eu vou acabar com esse ministério, vou jogar tudo no lixo. Foi isso que essa jovem falou para mim. Ela falou: sabe o que eu fiz? Eu falei para o Senhor, eu fiz uma oração agora, antes de vir para o culto. Eu falei: Senhor, eu estou pegando, tá vendo essa gavetinha aqui, ó? Eu estou colocando todos os meus dons, meu ministério, tudo, eu estou colocando aqui, estou enterrando essa gaveta, estou arquivando. A palavra do Senhor para você é: descansa primeiro, repousa. Quando você levantar, você vai se alimentar, você vai comer. Come, descansa e come, e a gente conversa de novo. A palavra do anjo para quando Elias está dormindo, o anjo toca em Elias, fala: levante-se, levante-se e coma. Elias come, volta a dormir. Eu imagino que o anjo fica esperando. E a mesma palavra, se for olhar no original, eu fiz questão de ficar lá pesquisando para ver se era mesmo. A mesma palavra de anjo do Senhor é a mesma palavra de mensageiro, do mensageiro que Jezabel mandou lá no início. Só que um para trazer uma notícia de morte, um para fazer Elias enterrar o ministério, um para fazer Elias fugir, e outro para falar: Elias, descansa, depois se alimenta, porque a jornada que você tem para seguir ainda é muito longa. A oração de Elias é: Senhor, aqui acabou, finaliza aqui, daqui para frente eu não vou mais, não faz sentido mais, essa vida minha não faz mais sentido. A palavra do mensageiro de vida que hoje está ministrando ao seu coração é: descanse, coma, porque a sua jornada ainda é muito longa. Não é uma mensagem genérica. Eu sei que tem algumas pessoas que estão recebendo aqui. Sua jornada ainda é muito longa. Você ainda tem muito a entregar. O Senhor Deus te capacitou ao longo de toda essa história. O Senhor Deus te capacitou com dons e talentos. A sua história é única. E você está falando, orando, falando: Senhor, não faz sentido, eu não vou, eu vou tocar do jeito que dá, eu não vou me entregar mais. A palavra do Senhor para você é: levante-se. Levante-se e coma. A sua jornada ainda é muito longa. Eu vou repetir até isso cravar no seu coração. Levante-se e coma. A sua jornada ainda é muito longa. Elias come. Com aquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites, sem comer, sem dormir. Um homem que estava cansado e fatigado. Um homem que estava sobrecarregado, com uma pressão tremenda. E às vezes a gente se encontra dessa forma. Olha para a situação e fala: Senhor, eu sou pequeno demais, eu não vou mais, daqui eu não passo. Olha para as pessoas ao nosso redor, todo mundo sorrindo. Eu lembro que teve um dia que eu sentei na calçada do meu pai. Estava o meu pai e minha mãe na porta, e eu com angústia, uma aflição tão grande. Eu sentei lá, eu não conseguia falar,
verbalizar o meu pedido de socorro. Eu precisando de ajuda e não conseguia falar. E aí minha mãe olha para mim, fala assim: meu filho, tá tudo bem? Eu só meneei com a cabeça. Não. E eu lembro dela perguntar: o que foi, meu filho? E meu pai: o que foi? Alguma coisa com as finanças? Não, que a gente resolve isso agora. Eu falei: não, pai, não é problema com finança, não. O que foi? É alguém que está te ameaçando? Não, pai, não é ninguém que está me ameaçando. E eu lembro que eu arranquei força de onde eu não tinha, para falar assim: pai, tá tudo cinza. Eu só consegui falar isso. Sabe o que é levantar numa segunda-feira sem forças? Levantar numa segunda-feira sem motivação. Sabe o que é vir para um culto como esse, onde a palavra do Senhor está sendo ministrada, e parece que falta combustível e que você vai parar em sequência? O Senhor, meu Deus, não te chamou para isso. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão como águias. O Senhor hoje te multiplica as forças. O Senhor hoje multiplica as forças do fraco, do cansado, te coloca combustível novamente e fala para você: a caminhada que você vai trilhar ainda é muito longa. Você tem uma história linda para trilhar. Eu e você vamos caminhar juntos. Você vai ver a minha ação na sua vida. As pessoas vão glorificar o meu nome através de você. Sair dessa situação é possível somente com o auxílio do Espírito Santo. É somente o auxílio. O anjo entrega a comida, Elias come, caminha 40 dias e 40 noites, nós já vamos finalizar. Ele chega no Monte Horebe, o monte onde Moisés recebe também a palavra do Senhor. No Monte Horebe, o Senhor avisa que vai falar com Elias, e ele se coloca à disposição para ouvir Deus falar. De repente um vento extraordinário acontece no monte. Vento muito forte. A palavra do Senhor vai dizer que o vento fendia rochas. Se fosse eu ou você falava assim: não, isso é Deus, não tem como. Mas o Senhor não estava no vento. De repente um terremoto muito forte, mas o Senhor não estava no terremoto. De repente um fogo. Talvez Elias podia dizer, falar assim: eu sei que meu Deus responde com fogo, esse aí é o Senhor. Mas Deus não estava no fogo. A palavra de Deus para Elias é: eu não estou somente nos momentos de êxtase, eu não estou somente nos momentos de emoção, eu não estou somente nos momentos onde o monte abala. Elias olha para todas essas manifestações e Deus não está nelas. De repente uma brisa suave. Sabe como que você ouve a brisa? Na brisa suave. Hoje à tarde eu fiz questão de assentar na porta lá de casa, fechar os meus olhos e ficar em silêncio para ouvir Deus falar. O mundo faz muito barulho, somente faz muito barulho o tempo inteiro, pressão, as urgências te chamam o tempo inteiro. Às vezes é preciso silenciar tudo
E na brisa, no silêncio, Elias escuta a voz de Deus. Deus estava na brisa, Deus estava no silêncio, para acalmar o coração de Elias, colocar nele novamente a noção do propósito da vida dele, para colocar novamente no coração dele a missão. Aquela brisa, aquele silêncio, redirecionou os passos de Elias. Dali ele volta com a missão: ungir 2 reis, colocar uma pessoa para me suceder. A partir daquele momento a história de Elias muda. Aquele decreto que Jezabel lançou sobre a vida dele, 24 horas, para você também morrer, para você também ser degolado, não se cumpriu. Passados os tempos, Elias é arrebatado. A palavra que a rainha trouxe para Elias não se cumpre, mas a palavra que Deus trouxe para Elias se cumpre. Eu quero convidar você a ficar de pé. Existem momentos que nós precisamos silenciar. Eu fiz questão de finalizar essa mensagem de uma forma diferente do que você está acostumado. Normalmente a gente finaliza. Qual que é o segredo de uma mensagem de sucesso, Taz? É finalizar na pressão, é finalizar. Mas às vezes Deus quer te chamar para finalizar no silêncio, para te redirecionar e para dizer que a sua jornada vai ser longa, e que Ele quer passar mais tempo com você. Ele quer a solitude e a porta trancada do quarto, e você e Ele sozinhos. O mundo inteiro bradando lá fora, gritando e te chamando, é urgência o tempo inteiro. Mas você dizendo: Senhor, só sua graça me basta, meu Deus. O Espírito Santo de Deus está te trazendo renovo nessa noite. A palavra do Senhor Jesus para você é: vinde a mim, os que estão cansados. Os que estão cansados. Você está cansado de bater, está cansado de tentar, você está cansado de caminhar sozinho. Vinde a mim os que estão cansados. Existe um segundo grupo que Jesus chama também: vinde a mim os sobrecarregados. Aqueles que receberam carga maior do que pode suportar. Aqueles que estão abraçando o mundo, assim como eu me encontrava, abraçando o mundo e falando: Senhor, eu estou sobrecarregado demais e o meu próximo passo é para destruição, eu vou cair. Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero convidar você a orar com sinceridade no seu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus te trouxe hoje para uma brisa suave, para falar ao seu coração que a jornada ainda é longa. Levante-se, coma, a jornada que você vai trilhar ainda é longa. E eu quero convidar você a orar com fé no seu coração e com sinceridade, falando: Senhor, renova em mim a esperança do céu. Renova em mim a esperança do céu. Renova em mim os meus dons ministeriais. Renova em mim a minha vontade, a minha força, o meu vigor. E ainda esse ano, grandes coisas vão acontecer através da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, só o Senhor conhece os corações dos teus filhos. O Senhor conhece o coração da tua serva, meu Deus, que vem carregando todo este peso, todo este fardo. O Senhor conhece o coração do teu servo, meu Deus, que está constantemente ameaçado. E eles chegam aqui, meu Pai, nesta reunião, neste culto, dizendo: Senhor, não dá mais, eu vou até aqui. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor renove, coloque novamente a esperança do céu no coração dos teus filhos. Meu Deus, que o teu Espírito Santo encha os corações. Que aquele homem, aquela mulher que olhava em reuniões como essa, pessoas ao redor, mas se sente sozinho constantemente, que possa enxergar que o Senhor nunca os abandonou. Mesmo no vale,
da sombra e da morte, o Senhor está conosco, meu Deus. Eu te peço que o teu Espírito Santo renove, cure alma, cure corações, meu Deus. Que a partir de hoje as cores voltem a brilhar nos olhos dos teus servos. Que a partir de hoje, a segunda-feira, o início da semana, o início do mês, passe a brilhar com fulgor. Meu Deus, que o ministério do teu servo e da tua serva seja gerado com fome e com sede, meu Deus. Gere no coração do teu servo a urgência da tua obra. Nós te pedimos e te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você recebe essa palavra aí? Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar.